iCare Laser Vision Centers, unindo tecnologia a calor humano. Laser Vision Centers, unindo tecnologia a calor humano. Com o tempo aprendemos que cada instante na vida é precioso, é único, é mágico. Aprendemos a valorizar nossa família, nossos amigos, as pessoas queridas. Enxergar a vida com sabedoria e intensidade nos faz olhar para trás e sentir a alegria de momentos que não voltam mais. Quando eu vejo a minha filha colocando minha neta para dormir, é como se eu estivesse vendo a minha mãe me colocando para dormir. Quando eu assisto a um jogo de futebol, é inevitável não lembrar do meu pai, há muitos anos jogando com os garotos da rua. Tadinho, ele era um grande perna de pau. Os olhos servem para isso, para observar e compreender as coisas mais simples e singelas, onde se esconde toda a essência do universo. Pare um instante e olhe atentamente ao seu redor. Sinta, perceba, compreenda. É através da visão que nos comunicamos. Essas lembranças tão minuciosamente detalhadas na minha memória não seriam possíveis se não fosse a minha visão. E é por isso que estamos hoje aqui, para alertar você sobre a sua visão e sobre a saúde dos seus olhos. Nós vamos falar sobre o glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. É uma doença silenciosa, que praticamente não apresenta sintomas. E a melhor alternativa, com certeza, é a prevenção. Estima-se que o glaucoma é responsável por cerca de 13% dos casos de cegueira no mundo. 90% desses casos não têm sintomas. Pesquisas apontam que em 2010, cerca de 60 milhões e meio de pessoas terão glaucoma no mundo, dos quais 4 milhões e meio estarão cegos pela doença. É impressionante, não é? As estatísticas são alarmantes. Precisamos reverter este quadro. Quanto antes o glaucoma for descoberto, antes ele é tratado, evitando a progressiva perda da visão, que tanto compromete a qualidade de vida do paciente. Mas você sabe exatamente o que é o glaucoma? O glaucoma é uma alteração na pressão ocular. Glaucoma é uma deficiência da visão onde a pressão do olho se altera e você tem que ter um controle com o oftalmologista de tempo em tempo. E você precisa tomar muito cuidado, porque você pode até ficar cega. Eu acho que é uma doença que dá nos olhos, né? Acho que seria aumento da pressão dos olhos decorrente de algum problema de saúde, não sei. O glaucoma é uma doença causada por múltiplos fatores e, na grande maioria, não apresenta sintomas. Quando uma imagem é captada pelos olhos, ela é levada pelo nervo óptico ao cérebro, onde será processada e interpretada como imagem. O glaucoma é uma doença que causa danos exatamente a essa parte importante da anatomia do olho, o nervo óptico. Este dano afeta o campo visual, reduzindo progressivamente a visão. O glaucoma se caracteriza pela perda do campo visual de forma imperceptível. E em um estágio mais avançado, leva o paciente a uma visão que chamamos de visão tubular. Você já se imaginou enxergando a vida assim, incompleta?
Se o glaucoma continuar progredindo, esse campo tubular será perdido e o paciente evoluirá à cegueira. No mundo, aproximadamente 330 pessoas ficam cegas todos os dias por causa do glaucoma. Indo ao médico, então o médico me falou que era glaucoma. Eu senti a vista fraca. Era o seguinte, às vezes ia ler, sentia aquela falta e a minha não era às vezes a idade, porque falei aquela coisa, eu fui ao médico, então o médico me falou que era glaucoma. Não é muito fácil para a gente ficar cego de tudo, não é bom, então é onde a gente tem que fazer o tratamento. Se não fazer o tratamento certinho, porque sabe é o seguinte, as coisas que é pressão alta não para. Ela tem que combater, porque se não combater, já viu, fica cego de tudo, né? O glaucoma pode se desenvolver em qualquer pessoa, mas algumas estão mais predispostas que outras. Observe as características que podem determinar um risco maior da doença. Idade acima dos 40 anos, histórico familiar de glaucoma, descendentes da raça negra, altos graus de miopia, pessoas que tenham sofrido traumas oculares, uso prolongado de medicamentos à base de corticoides e, principalmente, pressão intraocular elevada. Se você fizer parte de algum desses grupos, é fundamental fazer exames oculares anualmente. Somente o acompanhamento periódico do seu oftalmologista será capaz de diagnosticar o estágio inicial da doença e indicar o melhor tratamento para controlar o glaucoma, impedindo a sua evolução. Acompanhe essas estatísticas. Pessoas com histórico familiar de glaucoma têm cerca de 6% de chance de desenvolver a doença. Estima-se que 2% das pessoas acima dos 40 anos e 15% das pessoas acima dos 70 anos são portadoras do glaucoma. Os afrodescendentes com glaucoma têm de 14 a 17 vezes mais chance de ficarem cegos que os brancos com glaucoma na mesma faixa etária. Cerca de 10% dos pacientes com hipertensão ocular vão desenvolver glaucoma em 5 anos. Há várias classificações para o glaucoma. As mais utilizadas dividem o glaucoma em primário ou secundário, de ângulo aberto ou fechado. O glaucoma primário é aquele onde a elevação da pressão intraocular não tem causa estabelecida. O glaucoma secundário é aquele onde causas específicas da elevação da pressão intraocular existem. Por exemplo, trauma, inflamação intraocular, proliferação de vasos sanguíneos, dispersão de pigmento intraocular, uso inadequado de colírios com corticoides, entre outros. Dentre todos esses fatores, a pressão intraocular elevada é o principal, o que mais prejudica e gera riscos. Acompanhe como ela interfere na visão. O olho produz constantemente, numa região chamada corpo ciliar, um líquido conhecido como humor aquoso. Ele preenche a parte anterior do globo ocular e sua função é nutrir as estruturas internas. Após banhar essas estruturas, o líquido é drenado por canais, que o devolvem ao sistema venoso, gerando assim um ciclo contínuo de equilíbrio entre produção e escoamento. O humor aquoso é drenado para uma região chamada ângulo da câmara anterior, localizado na junção entre a íris e a córnea. Esse ângulo pode ser aberto, o que facilita o acesso do humor aquoso às suas vigas de escoamento, ou fechado, quando essas vigas estão anatomicamente estreitadas pela íris.
Quando o escoamento do humor aquoso torna-se menor que a produção, a pressão intraocular se eleva e passa a comprimir as estruturas do olho, prejudicando o nervo óptico e comprometendo gradativamente a visão. É importante reforçarmos que, na grande maioria, pacientes com glaucoma não apresentam sintomas, até que boa parte do campo visual esteja comprometido. O glaucoma de ângulo aberto, o mais comum, é tipicamente assintomático. Por isso, pacientes com esse tipo de glaucoma jamais se queixam. Na realidade, quando se queixam de alguma alteração visual, a doença já se encontra muito avançada, com alterações irreversíveis do campo visual. Por outro lado, o glaucoma de ângulo fechado pode vir acompanhado de dor ocular intensa, olho vermelho, dor de cabeça, visão de halos coloridos e embaçamento visual. Este é um quadro de emergência e o paciente deve procurar auxílio médico o quanto antes. Porém, esses sintomas que facilitam a identificação da doença aparecem em uma minoria. Por isso, a necessidade das consultas de rotina para um diagnóstico precoce da doença. Em média, a pressão intraocular normal é registrada entre 10 a 18 milímetros de mercúrio. A pressão intraocular é determinada facilmente pelo seu oftalmologista com um exame chamado tonometria. Esse é um exame importante, porque se a pressão estiver elevada, pode ser necessário fazer um tratamento para mantê-la em níveis adequados. Somente o seu oftalmologista poderá informar qual a pressão intraocular ideal para você. Numa consulta de rotina, além de medir a pressão intraocular, o oftalmologista realizará o exame de fundo de olho. Esse é um exame que permite a observação das estruturas internas, principalmente o nervo óptico. Quando o exame do fundo de olho mostra alterações sugestivas de glaucoma ou quando a pressão intraocular está elevada, o paciente é levado a fazer a campimetria, um exame simples, pelo qual o médico consegue medir o campo visual do paciente. E assim é constatado o glaucoma. Avaliação da pressão intraocular, exame do fundo de olho e do campo visual. É importante reforçarmos que a pressão intraocular elevada não quer dizer que o paciente tem glaucoma, e sim que o seu risco de desenvolver a doença é maior do que o normal. E por isso são necessários exames periódicos para detectar sinais precoces de dano ao nervo óptico. A tecnologia está bem avançada hoje. Existem muitos exames específicos que podem ajudar no diagnóstico precoce da doença. Faço minhas consultas no oftalmologista regularmente e ultimamente foi detectado um pico de pressão alta ocular. A pressão subia, oscilava muito em espaço de tempo pequeno. Então o médico me recomendou que fizéssemos um tratamento preventivo para que o glaucoma não se instalasse. Em decorrência disso, faço uso regular diário de colírio nos olhos, todos os dias de manhã, para que o glaucoma não se instale. Mas independente disso, levo uma vida normal, rotineira, continuo o meu trabalho, não sinto nenhum sintoma. Também não tenho histórico familiar dessa doença e vou assim prevenindo o início do glaucoma normalmente. Recomenda-se que os exames regulares para verificar o glaucoma sejam realizados anualmente, a partir dos 40 anos de idade. Principalmente para aqueles que fazem parte de qualquer um dos grupos de risco. Infelizmente, a perda da visão ocasionada pelo glaucoma é irreversível. Por isso é tão importante a prevenção com o acompanhamento médico e os exames periódicos. O glaucoma não tem cura definitiva. A lesão ocasionada no nervo óptico não pode ser revertida.
O tratamento tem como objetivo reduzir a pressão intraocular para que as fibras nervosas remanescentes consigam manter sua função, controlando a progressão da doença e prevenindo a cegueira. O tratamento do glaucoma pode ser realizado através de colírios, laser ou cirurgia. O oftalmologista é quem deve avaliar e definir o melhor para cada paciente. O tratamento a laser é indicado em alguns casos específicos, quando o colírio não é capaz de controlar sozinho a pressão intraocular. Nos casos em que o colírio e o laser falham, ou nos pacientes que apresentam glaucoma avançado, a cirurgia pode ser recomendada. Porém, ela não recupera o campo de visão que já foi afetado. Ela simplesmente previne que ele continue evoluindo. Esse tipo de procedimento tem se tornado cada vez menos frequente com o surgimento das novas medicações. Atualmente, existem alguns colírios que apresentam grande eficácia e são utilizados apenas uma vez ao dia e estão associados a poucos efeitos colaterais. O importante é saber que o paciente em tratamento deve usar os colírios diariamente e corretamente. Acompanhe o passo a passo. Primeiro, lave bem as mãos. Depois, incline a cabeça para trás e olhe para cima. Com a ponta do dedo, puxe a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequenina bolsa. Pingue suavemente uma gota sem deixar a embalagem tocar nos olhos ou nos cílios. Se ficar na dúvida sobre a gota ter realmente caído dentro do olho, pode-se pingar uma outra gota. Feche os olhos suavemente por cerca de 30 segundos, pressionando o canto interno do olho. Caso você precise utilizar outro colírio, mantenha um intervalo mínimo de 10 minutos. Para evitar o esquecimento do horário de uso de seus colírios, faça uma tabela e coloque-a em lugar visível. Se o paciente sentir qualquer reação à medicação, é muito importante que ele não interrompa o tratamento e sim procure o seu médico. No decorrer do tratamento, os colírios podem ser trocados de acordo com os resultados obtidos ou devido a efeitos colaterais apresentados. O importante é seguir corretamente todas as recomendações prescritas pelo oftalmologista e realizar um tratamento contínuo. Esse tratamento é por toda a vida e deve ser encarado com muita seriedade. Tenho 72 anos e, saindo de uma depressão, eu fui aconselhada pelo meu psiquiatra a participar de um projeto de terceira idade. Nesse projeto nós temos muitas atividades e atividades prazerosas, porque eu me dou o direito de só fazer o que me dá prazer hoje em dia. E aconselho a todas as pessoas que já estão na melhor idade a que procurem alguma coisa para preencherem suas vidas. Uma coisa muito importante que eu faço é a prevenção ao glaucoma, porque eu tenho uma irmã que teria o glaucoma se ela não se cuidasse.